Vamos continuar nosso clima de oração. Como não dei graças a outra hora, vamos seguir com a mesma oração do Espírito Santo. O tema proposto para essa palestra é a terceira parte do catecismo da Igreja Católica, que é a vida em Cristo. Nos dois capítulos, a comunidade humana, e no capítulo 2 e 3, a lei e a graça. No total são 360 números, ou seja, impossível para o tempo que nós temos rever, passar esses números, né? Mas eu vou falar para vocês, eu passei para todas as para o SAF, no grupo do SAF, sessão de senhoras, eu passei as palestras que eu estou dando para depois vocês poderem, durante a semana, um mês, revisarem, entender o que eu não consegui entender do que eu falei e também eu não falei tudo, né? Não deu para falar tudo, então tem mais matéria aí. E para os senhores eu mandei, não está aqui, mas eu mandei para o Marcelo. O Marcelo depois mandar para toda a sessão, para que vocês também possam depois meditar. Mas os números que teríamos que ver está no número 1691 ao 2051. 1691 a 2051. Então eu vou dividir em dois pontos. Mas como introdução geral, o número 1691 foi uma frase de São Leão Magno, que diz: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Não te esqueças de que fostes liberado do poder das trevas e transferido para a luz e para o reino de Deus. Portanto, a dignidade que nós temos como pessoa dada por Deus a nós, nos tem que levar a agradecer muito o dom da nossa vida e proteger e sermos fiéis ao dom da vida. Marcelo, agora que eu te vi, eu mandei para o teu coisa, as palestras para você mandar para os senhores, tá? Lembrar de que cabeça e de que corpo nós somos membros. Portanto, o que falávamos antes, né, de isso, de que se a pessoa quer ser gato, se a pessoa quer ser... tem outro rapaz também que eu vi a reportagem que ele já gastou muito dinheiro com plásticas porque ele quer ser ornitorrinco. Ornitorrinco, né? Aquele animal feíssimo, né? Diz, puxa vida, podia ter escolhido um ursinho ou alguma coisa para ficar mais bonito, mas o ornitorrinco está muito feio, né? Como eu dizia para vocês, dá dó, porque a gente precisa rezar, né, por essas pessoas. Mas quando a gente lembra quem é a nossa cabeça e de quem nós somos membros, deveria surtir em nós o efeito de cuidarmos do nosso corpo e apresentarmos dignamente aos demais, aos outros. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Como eu disse para vocês, esse dinamismo que existe entre nós, nessa vida que há em nós, a vida trinitária que está em nós, que nós recebemos no batismo, ela deve fazer com que nós, como nos comportamos, como falamos, como nos movemos, o que nós fazemos, tem que ter esse selo da dignidade de Deus. E eu falo isso, parece uma coisa óbvia,
Mas quantas vezes a gente vê, né, pessoas, e eu não digo aqui, não é de a Estela está julgando todo mundo, não é observar a realidade, isso para poder ajudar também, né? Mas quantas vezes a gente vê as pessoas, por exemplo, na missa, né, que vão direitinho, bem arrumadinhas e tal, e você vê as mesmas pessoas no casamento e você diz, ups, é a mesma pessoa que estava lá na missa diária? É esse tipo de delicadeza que nós temos que ter. Eu, como templo do Espírito Santo, como é que eu me visto, como é que eu me comporto? Porque o padre Oswaldo até dizia ontem para as crianças lá no colégio, na missa, em primeira sexta-feira do mês, vocês estão tirando férias, mas para descansar o corpo. Mas não existe férias do Espírito, porque até nas férias nós temos que dar testemunho de bons cristãos. E às vezes a gente não faz isso. Né? Somos bons cristãos quando estamos no encontro com Cristo, quando nós estamos no terço, somos bons cristãos quando nós estamos no retiro, tal. Mas quando nós saímos para o mundo, que é quando nós temos que dar o testemunho de que somos bons cristãos, às vezes a gente derrapa. No número 1692 diz: reconhecendo pela fé a sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar doravante uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito, que dela os torna capazes. Gente, isso é muito lindo. Humanamente falando, nós não conseguimos. Porque nós somos frágeis, nós somos filhos desse mundo. As coisas do mundo nos atraem. E eu falo isso porque eu sou consagrada. Quantas vezes eu passo pelas vitrines, como um padre dizia, eu gosto de ir no shopping para ver tudo que eu não necessito. E eu sempre digo, eu gosto de ir nas lojas para ver tudo que eu precisava e eu não sabia. Mas sim, os nossos olhos escorregam para roupas chiques, para roupas do mundo, para roupas, coisas caras. Mas fica só no olhar, né? Porque a gente não tem dinheiro para comprar coisa cara. Mas chama atenção. Eu por exemplo, eu sempre digo que eu sempre quis ser homem para ser sacerdote. Mas eu acho que eu também seria daqueles homens que iam gastar muito no carro, porque eu amo carro, acho o máximo. Aí eu vejo aqueles carros e digo, nossa, aquelas caminhonetes, eu penso, nossa, uma caminhonete dessa, a gente, o mínimo que a gente já fez até São Paulo de carro foi 11 horas. E eu digo, nossa, com um carro desse, em 9 horas eu já estava lá. Aí as consagradas dizem, por isso você não pode comprar um carro potente, porque você ia colocar a nossa vida em risco. Né? Eu acho que eu seria assim, eu amo o carro, eu acho assim, incrível, muito mais que bolsa e sapato, eu amo o carro. Né? E às vezes você olha os carros e diz assim, nossa, eu dentro desse carro, esses dias tinha uma vez, não sabia, tinha um Honda Civic, que eu acho incrível. E estava na minha frente, assim. E eu, assim, indo para o aeroporto, querendo passar bem, né? E não conseguia. Quando eu consegui passar, uma velhinha. Eu disse, meu Deus, que desperdício esse carro na mão dessa velhinha. Se fosse eu, nem ia de avião, eu ia com esse carro. Quando eu preciso viajar, eu digo para a consagrada que vai me levar, eu posso dirigir? Porque eu sempre chego antes no aeroporto, né? Porque sempre eu vou com elas, eu vou assim, que passe, né? Eu sou muito desesperada, na verdade. Mas o mundo nos atrai.
Mas quando eu entro no meu voyaginho, eu digo, ai, você é tão bom, a gente está tantos anos juntos, né? Mas atrai, sim atrai. O mundo nos atrai com uma violência que nós precisamos acreditar que nós temos todas as graças para sermos santos. Nós temos já todas as graças para sermos santos. A santidade não é uma opção para nós. É um dever de amor por alguém que morreu na cruz para que eu pudesse me santificar. Por isso eu tenho que tomar essa consciência da dignidade de ser cristão. No número 1695 diz: justificados pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Primeira carta a Coríntios 6:11. Santificados e chamados a serem santos, os cristãos tornaram-se templos do Espírito Santo. Primeira carta de Coríntios 6:19. Nos tornamos templos do Espírito Santo. O primeiro ponto que eu dizer para vocês que eu dividi vai ser sobre a comunidade humana. Vamos falar sobre a comunidade humana e depois a lei e a graça. Aqui tem vários números, nem vou dizer os números, eu vou passando, depois vocês vão lendo todos esses números que eu disse. Não basta ler, tem que meditar para chegar ao coração. Sim? Porque daqui a pouco vocês já vão esquecer tudo o que eu disse. Então, voltem a ler, meditem e conversem com Cristo sobre isso, para que de tudo isso que eu falei, que é muita coisa, que vocês fiquem com uma ideia para trabalhar durante todo o mês. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que se nós nos preocupássemos de conquistar uma só virtude por ano, rapidamente seremos santos. Mas às vezes a gente está com tanta coisa, está fazendo tanta coisa e quer ser santo fazendo coisas, não sei tanto, e basta uma virtude. Uma. Que virtude eu vou trabalhar? Bom, agora já é um semestre, a gente já passou todo um semestre de 2024. Só temos 6 meses para ser mais santos que hoje. No final do ano, no retiro do final do ano, nós temos que agradecer de joelhos a Jesus e dizer: graças, Senhor, porque Tu me desses todas as possibilidades para que hoje eu chegue mais santo aqui, mais santo. E não me olhe com essa cara de que ai, santos. Não. Sim, santos, estamos chamados a ser santos. A vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Essa vocação reveste-se de uma forma pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas diz também respeito ao conjunto da comunidade humana. Portanto, ainda que a vocação da santidade é individual, porque eu não posso fazer você mais santo e você não posso te santificar, mas eu não posso trabalhar, né, entrar na tua cabeça, na tua alma e fazer você mais santo, nem você a mim, porque a resposta da santidade é individual, mas a nossa santidade é para a igreja. É uma santidade comunitária. Às vezes a gente diz: a igreja está perdida, a igreja está mal, a igreja não é santa. Não é santa porque eu não sou mais santo. Querem uma igreja mais santa? Sejam mais santos. Se a igreja não é santa, humanamente falando, porque ela é santa, porque ela é obra do Espírito Santo, é porque os membros não estão se parecendo à cabeça. Vocês sabem que é a nossa cabeça que faz com que a gente mexa os braços, ande, se mova. Mas quando algum membro não obedece à cabeça,
ou a cabeça perde o contato com o membro, aí a gente vê, né, paralíticos, tetraplégicos, eu me impressiono muito. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia que sofria muito disso, problemas neurológicos que não tem controle. Se movia todo, assim, não tinha controle, não era culpa sua, era um problema neurológico. Quando a cabeça e o corpo não estão em conexão, as coisas saem erradas. E isso acontece na vida espiritual. Se nós não estamos conectados com a cabeça, por isso o nosso corpo está com problemas neurológicos, porque quer fazer outras coisas que a cabeça diz não faz. E é real. É real. Essas coisas acontecem também na vida espiritual, porque nós não podemos separar-nos. Os médicos sabem disso. Quando abrem um corpo, não vem lá a alma de um lado e o corpo do outro. Quando alguém morre na sua frente, você não vê a alma sair do corpo. Porque nós somos um. E nós precisamos cuidar dessa alma que está unida ao corpo, mas que tem um destino eterno. O nosso corpo vai apodrecer. A minha mãe, quando viu o meu avô, tiveram que abrir, esfumar o corpo para colocar outro tio, assim e tal. Aí juntaram, né? Juntou todos os ossinhos, assim. E aí a minha mãe com os meus tios estavam lá, abriram o caixão, e já eram muitos anos, e só estavam os ossinhos do meu avô, um pedaço ainda do paletó, e um pouquinho de cabelo que ele tinha, assim, né? E claro, a minha mãe disse que quando abriram aquele silêncio sepulcral, assim, porque impressionante o teu pai, agora só estão os ossinhos. E a minha mãe, eu digo, depois perguntam por que eu sou assim. A minha mãe saiu espontâneo e disse, nossa, e tanto que eu gasto em creme caro. Eu disse, mãe, eu não acredito que a mãe falou uma coisa dessa. Ela disse, a gente gasta tanto em creme caro e aí não, fica nos ossos. E o corpo fica ali, mas a nossa alma é eterna, para sempre. É ela que nós temos que sustentar. É ela que temos que fortalecer. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os irmãos devem instaurar entre si. Na verdade, o amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Por isso São João dizia, quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o próximo, a quem vê, é um mentiroso. Porque não tem possibilidade de você dizer, eu amo tanto a Deus, e não posso amar os outros. Isso não tem nada a ver, isso eu digo muito para vocês sempre, não tem nada a ver com simpatias e antipatias, que isso é natural. Tem gente que, como dizem os mexicanos, ninguém é moedinha de ouro para cair bem para todo mundo. Existem simpatias e antipatias naturais, isso é natural. Mas o amor que nós recebemos no dia do nosso batismo, que nós chamamos caridade, que é amor sobrenatural, que nos faz estender a mão até para o inimigo. Tem pessoas que eu dizia para vocês que a gente já não tem mais contato, mas que eu rezo para que essa pessoa se salve, que eu peço para que ela se converta e seja feliz. Isso é caridade, é ir além do que eu posso fazer naturalmente. Porque naturalmente, quantos de nós não seríamos amigos? Talvez. E nós somos uma família.
Família Igreja, família Reino Cristo. E nos amamos de verdade. Ontem, uma das senhoras do reino, né, que tem 5 ou 6 filhos, acho que ele é o 6º agora, tem o 6º filho agora, um filhinho que tem 2 anos, que tem um filhinho do gênio, acho que não era o gênio, tem 2 aninhos, foi atropelado ontem. O bracinho vai ficar 3 semanas sem poder se mover, porque o carro passou em cima da perna, ele passou em cima da coxa, mas quebrou o quadril em 2 lugares. Filho da maçã e do Tom Kit. E graças a Deus já está em casa, tem observação ainda, né, porque bateu a cabecinha e tudo, na cabeça não teve nada. Não lembro por que eu falei da maçã. Perdão. Que somos uma família, até agora está bem, mas já está começando, não é só a voz que está falhando, não, gente. Por sermos família, a avó colocou, a Margarete, né, que a avó colocou no grupo dos meses, depois a tia escreveu para mim, a Olivia, depois também nos outros grupos, e todo mundo rezando. E o milagre foi que ele não morreu, porque ele, pelo que eu entendi, o carro passou em cima da criança. Já está em casa, graças a Deus. E o que é isso? Milagre de oração, porque toda uma família espiritual está unida. Gente, se é uma coisa que eu acredito, é no poder da oração. Isso, olha, eu posso não acreditar em muitas coisas, mas no poder da oração. Então podemos deixar de rezar uns pelos outros. Porque o mundo necessita da nossa oração. O mundo necessita que nós coloquemos o joelho no chão e peçamos a Deus. Nós precisamos. A minha mãe também foi um milagre, e eu tenho certeza que foi da oração de vocês. Nós quase a perdemos. Que ela já estava entrando no quadro de sepsia, né? E aí a temos, graças a Deus. Então, nós precisamos sentirmos família. E não uma família, uma família alocada. Não, nós somos família de verdade. No Reino Cristo, que é a minha realidade, que a nossa realidade, tem toda a igreja é uma família, mas nós aqui eu acho incrível. Aonde quer que você vá, em qualquer país que você vai, você encontra uma família. Gente que pensa como você, gente que acolhe como você, gente que reza como você, gente. Nós somos uma família. A pessoa humana tem necessidade da vida social. Esta não constitui para ela algo de acessório, mas uma exigência da sua natureza. Graças ao contato com os demais, ao serviço mútuo e ao diálogo com os seus irmãos, o homem desenvolve as suas capacidades e assim responde à sua vocação. Nós temos visto agora, alguns estudos que estão saindo, algumas estatísticas das crianças que nasceram na pandemia, como estão tendo dificuldade, na escola, de interagir com os outros e tudo isso. Porque a escola, então, às vezes é tão ruim estudar, mas a escola é uma família comunitária que nós temos. Quantas boas amizades, quanta gente que nós encontramos ali, pessoas difíceis também que nós aprendemos a resolver os problemas. Antes os pais, ao menos os meus pais, eram assim, você tinha um problema, vai lá e resolve. Agora vai o pai, vai a mãe, ainda brigam com a professora, brigam com não sei o que, e a criança não sabe se mover. Antes não. Brigou com o amiguinho, vai lá e pede desculpa. Vai lá. Ai de nós,
se viesse um bilhetinho com a letra vermelha da professora dizendo que a gente não se comportou. Eu não recebia bilhetinho, mas sempre que minha mãe ia no conselho de classe. A Estela não para quieta, a Estela fala muito, Estela... Imagine se sem voz eu falo, imagine vocês com voz. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Para atingir esse fim, tem de ser respeitada a justa hierarquia dos valores que subordina as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Então, as dimensões físicas e instintivas, elas estão unidas, né, à dimensão interior e espiritual. Por isso, nós não podemos viver o que nós sentimos. Eu que ali o do Intensamente 2, né? Mas o primeiro fala muito disso. Nós precisamos de todos os sentimentos são bons. Mas como é que nós trabalhamos esses sentimentos? Por isso a inteligência tem que subordinar, a inteligência e a vontade tem que subordinar todas as nossas paixões. Porque senão a gente se perde. A inversão dos meios e dos fins, que chega a dar valor de fim último ao que não passa de meio para ele chegar, ou a considerar as pessoas como puros meios com vista ao fim, gera estruturas injustas que tornam árduo e praticamente impossível um procedimento cristão conforme com os mandamentos do divino legislador. Qualquer semelhança à realidade é pura coincidência, mera coincidência. O que está acontecendo no nosso mundo? Vocês sabem que na Idade Média, sobretudo, os reis, quando eram escolhidos, para eles, o ter sido escolhidos era um chamado de Deus. E por isso nós temos tantos reis e rainhas santos, porque eles viviam de profunda oração para ver como que eles iam guiar o povo de Deus. E agora, no mundo, não precisamos nem ir longe da nossa situação no Brasil mesmo, como nos temos afastado de Deus. A sociedade está rompendo. A sociedade por um lado e Deus por outro. Se nós católicos vivemos nessa sociedade, se somos nós que temos que ser fermento no meio, nos meios onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós vivemos, nas nossas famílias, gente, que apostolado mais árduo que a nossa própria família. Às vezes se reúnem e às vezes, se não tem muito amor, se brigam porque dois são católicos e o resto do mundão. É muito difícil. Eu tenho uma sobrinha que ela diz que ela tem muito medo de ter filhos, está casada há 2 anos. Porque, olha como está esse mundo, tia. Eu disse, não, senhora. Porque o mundo está assim, você está obrigada a colocar muitos bons cristãos nesse mundo. Pode começar. Você tem que formar bons cristãos para fazer a diferença nesse mundo. E tá, mas a tia falou, a tia consagrada. Agora o padre Javier foi visitar minha mãe quando ele foi lá no hospital dar a unção dos enfermos. E aí ele foi almoçar lá em casa e tal. E pegou ela e descascou. Aí foi o padre que falou. A tia, tá bom, tia. Tanto é que ela disse, aos 32 eu vou começar. E agora já baixou para 30. O padre tem que ir lá fazer uma visita para esse ano que vem dar certo. Não conseguimos evangelizar dentro da nossa própria casa. Mas nós temos que dar testemunho. Deve-se, pois, apelar para as capacidades espirituais e morais da pessoa e para a exigência permanente da sua conversão interior, para se conseguirem
mudanças sociais que estejam realmente ao serviço. A prioridade reconhecida, a conversão do coração, não elimina de modo algum, antes impõe a obrigação de introduzir nas instituições e nas condições de vida, quando introduzem ao pecado, as correções convenientes para que elas se conformem com as normas da justiça e favoreçam o bem em vez de se lhe oporem. Isso deveria ser o trabalho dos senadores, vereadores, toda essa gente que tem dignidade, que estão aí nos congressos, eles que deveriam lutar pelo bem comum e fazer reinar a justiça. Eu estava vendo agora um mini seriado, 3 capítulos dos 30 anos do Plano Real, né? Eu era do tempo do cheque. A intenção, eles conseguiram, né? O Brasil é um exemplo disso, que deu certo essa moeda. Porém, eles tinham em mente que em 20 anos o país todo ia ser rico. Nós não íamos ter essa divisão tão grande de classes sociais. E passaram 30, e o que eles foram entrevistando os pensadores, né, os que fizeram isso dar certo, disseram: a gente não era para estar assim. Muitas coisas foram boas, mas o povo ainda está passando necessidade. E aí um deles falava, né, o popularismo, tanto para a esquerda como para a direita, nunca vai fazer bem ao país. Porque a gente usa as pessoas para conseguir algo. E as pessoas nunca podem ser usadas como meio para chegar a um fim que não é santo. E muitas vezes nós falamos da corrupção, e quantas vezes a gente corrompe coisas pequenininhas, a gente fura a fila, a gente faz a volta do carro onde não deveria, a gente estaciona onde não podia, a gente vai dando jeitinhos, e o nosso país é de jeitinhos. Como é que nós vamos mudar? Sendo nós os testemunhos, dando testemunho disso. Sem a ajuda da graça, os homens não seriam capazes de descobrir o caminho, muitas vezes estreito, entre a covardia que cede ao mal e a violência que, julgando combatê-lo, o agrava. Então, muitas vezes, nós, por covardia, cedemos ao mal. Então, querendo trabalhar sozinhos, nós agravamos as coisas, porque nós julgamos que nós podemos. E é só com a graça de Deus. É o caminho da caridade, ou seja, do amor de Deus e do próximo. A caridade constitui o maior mandamento social. Ela respeita o outro e os seus direitos, exige a prática da justiça, de que só ela nos torna capazes e inspira-nos uma vida de entrega. Como diz em Lucas 17:33, quem procurar perseverar a vida, há de perdê-la, e quem a perder, há de salvá-la. Portanto, a caridade, isso constitui o maior mandamento social. E hoje em dia se fala muito de respeito e tolerância, né? De inclusão. Eu estava, semana passada, com menos voz ainda, terça-feira, eu fui dar uma manhã de formação para as religiosas e eu falava muito para elas, né? Porque elas trabalham com surdos, mudos e, à medida que as situações do mundo e tal, elas fazem muito mais do que só isso, surdos, mudos, né? Elas acolhem. E eu já conheci jovens surdos, mudos, que já terminaram a faculdade, porque elas, trabalhando com eles, ajudaram, né, vários a poder falar um pouco mais, tá? O total que já saíram até da faculdade. Isso é inclusão, né? Mas eu dizia, a inclusão não quer dizer que nós temos que aceitar
todo tipo de coisa que nos querem meter como certo. Nós acolhemos a pessoa, nós acolhemos um pecador, mas nós não compaginamos com o pecado. Isso é muito importante, porque o nosso mundo está tão relativizado que tudo pode, tudo entra, tudo aceita, tudo. Eu te acolho e te respeito com a cara de gato que tinha a mulher lá, com a cara de cavalo. Eu não sei o que eu vou fazer o dia que eu encontrar alguém assim. Eu vou ter que sair correndo para o outro lado, porque eu acho que vai me dar um ataque de alguma coisa. Eu te acolho, mas eu não estou de acordo com o que você está fazendo. Sim? Porque senão nós vamos abrindo demais. Sim? Vamos abrindo demais. E vamos fazendo com que as pessoas tudo pode, tudo. Não, gente. E nós temos que ajudar. Eu penso muito, eu vi esses dias uma moça também, assim, totalmente tatuada, né? E uma moça jovem, bonita. Eu disse, qual é a necessidade, né, de você... Ainda se fosse umas tatuagens, assim, uma obra de arte, ainda você diz, bom, mas olha o que você fez no teu corpo. E é muito engraçado porque tem muita gente agora que estão fazendo laser para tirar e que dói um monte. Né? É um ser humano, né? Mas para que, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, por que eu estrago ele? Porque eu encho de coisas que, inclusive, até o padre Léo, que paz descanse, falava que ele conheceu um rapaz que tinha o demônio colocado aqui, e o outro era não sei se uma caveira, total, que ele foi se convertendo, o padre foi ajudando e tal, e aí, como não dava para tirar naquela época, o cara que refez, e agora onde está o demônio está São Miguel Arcanjo, sabe o que adaptou e fez no demônio São Miguel Arcanjo, e do outro lado, não sei se era Jesus Cristo, bom, total que o cara fez aí sim uma obra de arte para tampar o que ele tinha embaixo. Né? E o nosso corpo é para o outro. O nosso corpo é para o outro. Então, como nós temos que cuidar? Porque dá má impressão, assim, todo tatuado, não sei, você não está pegando uma esponja, né? Mas, claro que tem um ser humano, debaixo de tudo aquilo, tem um ser humano que Deus ama. A gente que vai muito nos aeroportos, eu não gosto de estar no avião, mas eu gosto de estar no ambiente do aeroporto, porque você vê de tudo, né? E eu sempre vejo, digo, nossa, e pensar que atrás daquele cabeludo, daquele que está cheio de piercing, que aquele que está, tem uma alma que está chamada a ir para o céu. E o que eu estou fazendo? Eu só olho e digo, nossa, que horrível? Ou eu rezo por ele? E peço para que essa alma também chegue ao céu. Porque nós não sabemos as circunstâncias que ele passou na vida para chegar nessa situação. A gente nunca pode julgar ninguém, porque a gente não faz ideia do que as pessoas passam. Ideia. Às vezes, de trás de uma carinha muito bonita, tem um coração podre. E às vezes uma cara toda pintada, cheia de piercing, e tem um coração cheio de alma. Então não podemos julgar. Bom, e já devia terminar, né? Mas assim, rapidinho. O segundo ponto é a salvação de Deus, que é a lei e a graça. No número 1949 diz: chamado à bem-aventurança, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus.
O auxílio divino é lhe dado em Cristo pela lei que o dirige e na graça que o ampara. Em Filipenses 2, 12 e 13 diz: trabalhai com temor e tremor na vossa salvação, porque é Deus que opera em vós o querer e o agir segundo os seus desígnios. Então, nós deveríamos tremer de santo temor de Deus, só de pensar que nós podemos não obedecer à voz do Espírito em nós. Deveria dar um arrepio na gente, de dizer o que eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha vida, com minhas ideias. E tanto que a gente vê, né, pessoas que se dizem católicas, mas que aprovam o aborto, pessoas católicas, mas que se vestem de uma forma totalmente indigna, degradante. Tanta gente que se diz católico e que fala mal da igreja, fala mal do Papa. Só se diz católico, mas não é. Por isso eu digo para vocês, não basta saber, precisa fazer uma experiência. Quem muda o nosso coração é Ele. É aqui que nós temos que estar constantemente. Nós não podemos sair daqui, nós vamos sair daqui, o que a gente vai fazer? Corre almoçar, porque a gente está morrendo de fome. E eu posso sair daqui já, à tarde eu tenho que fazer isso, eu tenho isso. Senhor, o que é que me deixastes hoje? Com que propósito eu saio desse retiro? O que é que eu tenho que fazer para ser mais íntima da tua amizade? A lei moral é obra da sabedoria divina. Podemos defini-la, em sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. Ele prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança prometida e lhe proíbe os caminhos do mal, que desviam de Deus e do seu amor. E ao mesmo tempo firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. Pensem, se realmente nós fôssemos muito fiéis e íntimos de Cristo, nós nunca faríamos nada mal. Porque já está escrito no nosso coração o caminho para o bem. Mas por que a gente faz mal? Porque nós somos egoístas e nós buscamos o nosso prazer. Quanta gente você já ouviu falar, depois eu me confesso. Sabe que é pecado, mas quer desfrutar daquele prazer e depois eu me confesso. E se a pessoa continua nisso, nem sequer a confissão é válida. Porque a confissão precisa de uma mudança de vida, um dos propósitos, um dos meios, das 5 condições é mudar de vida depois de cada confissão. Uma coisa é cair por debilidade, outra coisa é querer satisfazer o meu prazer por cima do que eu sinto por Deus. É isso, o pecado é isso. Eu sei o que eu vou fazer e eu desobedeço porque eu quero satisfazer os meus desejos. Os jovens sempre dizem isso, mas é impossível viver a castidade. Eu sempre digo, eu nunca falo assim da castidade de cara. Primeiro faz a pessoa se enamorar de Cristo e depois ela toma a própria decisão. Porque ela sabe que a castidade não é porque a igreja está mandando, é porque eu quero obedecer ao meu Deus. Isso é incrível. Em qualquer coisa, uma coisa que lhes custe muito para fazer, e vocês sabem o que tem que fazer, conversem com Ele. Tertuliano dizia, entre todos os seres animados, o homem é o único que pode gloriar-se de ter recebido de Deus uma lei. Animal dotado de razão, capaz de compreender e de discernir, ele regulará o seu procedimento dispondo da sua liberdade e da sua razão, na submissão àquele que tudo lhe submeteu. Ou seja, se eu sou livre de verdade, eu, por livre e espontânea vontade, eu quero
Deus me fez livre para obedecer a Ele, não às minhas paixões. E já, por último, esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus. Porque só Ele pode revelar-se e dar-se a si mesmo. E ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana, como de qualquer criatura. Então, a nossa vocação é sobrenatural. Nós estamos de passagem nesse mundo. É verdade que quanto mais a gente cresce na vida, mais a gente envelhece. Eu dizia para as consagradas esses dias que quanto... Não sei se é porque estou envelhecendo ou vai amadurecendo. A vida amadurece a gente às vezes na força, né? Para não dizer outra palavra. E você vai vendo que a eternidade vai se aproximando e coisas que eram tão importantes para você, você já disse. Não. Antes, nossa, você queria ser o centro das atenções, você queria ser que todo mundo te olhasse, e agora você diz, com que Deus me olhe, estou bem servida. Porque é o único que vale a pena. Porque no dia da nossa prestação de contas com Deus, Ele não vai dizer quanto te aplaudiram, quanto disseram que você foi ótima, quanto disseram que você te felicitaram pelos títulos que você teve. Nada. É só eu, Deus e todo o bem e o mal que eu fiz na minha vida. E o peso para eu, do meu julgamento vai ser o amor. Quanto mais eu amei, mais eu vou poder gozar dele. Agradecemos, portanto, a Deus, a Cristo, o dom da nossa vida, da nossa amizade com Ele, da graça de contar com todos os meios disponíveis para a nossa salvação eterna, e que saímos desse retiro não tão preocupados com tudo que eu tenho que fazer, meu Deus, né? Não, saímos daqui agradecidos com Deus, porque Ele nos deu, já escreveu no nosso coração o caminho e, sobretudo, Ele nos deu a chave de ouro para entrar no céu, que é o amor. Amemos muito a Deus, amemos muito aos demais. E um dia todos nós, essa família que nós começamos aqui pequena, vai ser muito grande, muito infinita no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos damos graças, Senhor, dos nossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima, Mãe da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos manter o silêncio, vamos esperar o Padre para a bênção do Santíssimo e depois para a Santa Missa.